Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 20 horas. É com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos com o intuito de fazer a prática do estudo do Evangelho, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Hoje, o meu nome é William e hoje eu farei a condução do Evangelho, acompanhado do meu amigo Ricardo e da amiga Márcia. Boa noite. A Rádio e TV Fraternal está presente em todas as mídias sociais, também no Spotify. A gente pede para que todos vocês que já estão acostumados a nos assistirem, acompanhar o nosso conteúdo, que façam lá suas sugestões, suas críticas, deixem lá seu like, que é muito importante para a gente. Principalmente as sugestões para que a gente possa, a cada Evangelho no Lar, preparar um conteúdo mais interessante, ajustar algumas arestas que normalmente acontecem no nosso estúdio, enfim. Isso é importante para que a gente possa levar com mais qualidade a palavra do Mestre para todos vocês. Hoje, a gente vai tratar do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honra o teu pai e a sua mãe. A gente vai tratar dos itens 5, 6 e 7. Antes da gente iniciar, eu vou pedir para que alguém faça a prece. Pode ser? Pode? Pode? Vamos lá. Bom, e assim nós vamos acalmar o nosso coração, levar os nossos pensamentos a Deus, à Virgem Maria, pedindo para que eles nos abençoem e nos iluminem nesse Evangelho. Que nesse momento a gente possa ter a inspiração de levar em cada lar, em cada coração que esteja ligado a nós, um sentimento de paz, de amor e de carinho. Que a gente possa conduzir esse Evangelho de uma maneira elevada, elevando em cada lugar, em cada lar, as palavras e os sentimentos que cada um necessita. Pedimos que a religião do Evangelho também nos acompanhe, nos inspire e que coloque em nosso pensamento, em nossa boca, as palavras necessárias para um Evangelho, podendo fortalecer, assim, o nosso espírito, o nosso pensamento, para que dessa maneira a gente tenha força, paz, esperança e amor que nos conduzirá durante toda essa semana. Assim nós vamos fazer uma prece para começarmos. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e a felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos, finalmente, uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Agora vamos à leitura. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honra a teu pai e a tua mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E vieram a casa e concorreu de toda tanta gente, que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu, dizendo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Marcos
capítulo 3, versículos 20 a 21 e 31 a 35. Mateus 12, 46 a 50. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso, para dizer que ele contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável, porém, é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía do outro, de onde é imperioso tirar esta consequência rigorosa, se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Admira-se, e com razão, de ver Jesus mostrar nessa circunstância tanta indiferença para com os seus, e de qualquer sorte renegar sua mãe. Pelo que respeita aos seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco adiantados não haviam compreendido a sua missão. Era bizarra para eles a conduta de Jesus, e seus ensinamentos não os haviam tocado, pois nenhum deles se fez seu discípulo. Para mesmo que eles participavam, até certo ponto, das prevenções de seus inimigos. De resto, é certo que o recebiam mais como um estranho do que como um irmão, quando se apresentava em família. E São João diz, positivamente, que não acreditavam nele. Bom, hoje a gente tem um texto que traz uma grande oportunidade de discussão, né? Porque o nosso mestre aqui, ele deu uma mensagem que para muitos foi mal interpretada, mas, como sempre, ele nos deu uma lição. Ele nos mostra que ele está colocando, mais uma vez, o amor e a caridade e o amor da família em primeiro plano. Né? Para a gente entender um pouquinho, assim, eu vou começar a colocar o que eu entendi, depois a gente tenta discutir um pouquinho melhor. Para a gente ter um entendimento talvez um pouquinho melhor, a gente precisa entender talvez o papel de Maria, de sua mãe, né? No projeto de Deus. Maria, mesmo sendo escolhida para gerar o Filho, Jesus, ela nunca reivindicou tratamento especial, muito pelo contrário, ela sempre se mostrou como discípula. E Jesus, quando estava reunido com os demais, ele demonstrou um respeito muito grande pela família de Deus. Ou seja, a gente tem aí talvez um entendimento do parentesco corporal e espiritual, né? Jesus conseguiu colocar todos em seus lugares. Ele não deixou de respeitar a sua família, tá certo? Mas ele fez um contraponto. Ele passou a respeitar, nesse momento da discussão, aqueles que estavam ali porque eles estavam fazendo a vontade de Deus, que é justamente o que ele estava pregando. Então, é importante a gente entender que, muitas vezes, como o texto colocou, as circunstâncias talvez mal interpretadas, até pelos seus irmãos, que não participavam efetivamente da vida de Jesus, até porque Jesus estava iniciando a sua vida na prática das condutas do Evangelho, né? Ou seja, o ministério de Jesus estava se iniciando e eles não tinham muita noção do que tinham pela frente. Até a própria mãe dele não tinha uma concepção total de onde as coisas iam chegar. Mas Jesus, sabedor de tudo isso, ele conseguiu, de uma maneira bem inteligente,
colocar todos em seus lugares. E acho que isso é o entendimento que eu tive do texto. O que vocês pensam? O que vocês podem dizer para a gente agregar? Assim, quer falar? Falou. Bom, a questão é simples, né? A gente, para quem já faz o estudo do Evangelho há muito tempo e para quem a gente tem um pouco do conhecimento da doutrina, é certo que o que ele nos coloca é que nós estamos numa vida temporária. E aquele que é minha mãe, aquele que é meu irmão, ele não o será para sempre. Sim. Primeiro ponto é esse, né? Então, quando que as pessoas contestam, ou quando que elas talvez estranhem essa questão de, não da rejeição, porque ele não rejeitou, jamais ele rejeitou a mãe e os irmãos. Apenas que ele sempre teve a prática da lei do amor. E ele sempre colocou a lei do amor em primeiro lugar. Amar ao próximo como a si mesmo. E os próximos é aqueles que estavam próximos dele. Aqueles que o acompanhavam. Seus irmãos não o acompanhavam. Mas ele deixava de amar seus irmãos? Não. De maneira alguma. Nunca deixou de amar seus irmãos, nunca deixou de amar sua mãe, como nunca deixou de amar ninguém. É que para as pessoas que têm, ou que não aceitam, ou talvez não entendam, que isso tudo é uma questão temporária, essa relação que nós temos na nossa família é uma relação temporária, porque muitas vezes aquela pessoa muito próxima que não faz parte da nossa família, quem pode afirmar que ela já não foi de nossa família ou que não o será numa próxima? Daí que vem a lei imensurável, a lei totalmente abrangente, que é a lei do amor. Daí a necessidade de nós amarmos todos indistintamente, porque é assim que nós vamos construir a nossa grande família espiritual. E eu vejo ele sempre nessa linha. Não que ele rejeitou os irmãos, mas ele sempre amou, e ele nos ensina que devemos amar sempre ao próximo. E os próximos dele eram aqueles que o acompanhavam, aqueles que estavam junto dele. Mas e a sua mãe? Também sempre a amou como ama-se a um irmão, porque ela estava no momento de ser a mãe dele naquela encarnação. É lógico que nós estamos falando de Jesus, mas a minha mãe, neste momento, nessa encarnação, ela é minha mãe. Nas próximas eu não sei, nem ela, nem sabemos. As experiências que nós vamos passar, isso não nos dá certeza de nada. Então, o que ele no entendimento, o que ele nos mostra é a questão de você fazer o amor indistintamente. Amar aos próximos, sim, aos próximos. Quem são os próximos? Naquele momento, quem eram os próximos dele? Quem o acompanhava? A família do coração. É. O que eu percebi aqui é assim, é que ele diz. Os seus irmãos consanguíneos, que eram os mais próximos dele naquele momento, não estavam ainda prontos para entender a grandiosidade de Jesus. Mas, por outro lado, ele teve tantos outros seguidores que o acompanharam e o entenderam. E esses irmãos é o que eu costumo chamar hoje, como acredito que a grande maioria das pessoas tem, além da família consanguínea, a família do coração. Sim. Que são aquelas pessoas que vão se aproximando de você no decorrer dessa vida e que você acaba acolhendo dentro do coração e que se torna uma família paralela. E que muitas vezes acaba sendo a família que você mais... Não vou dizer que você mais ama, mas a família que você é mais recebido, que você tem acaba se tornando mais próximo dela, são os mais próximos seus. Acaba se tornando mais próximo, mais acolhido, mais amoroso por essa família do que a família realmente que você nasceu. Então eu acho que é isso que ele quis dizer aqui. Quem são meus irmãos? São todos, porque além daqueles que eu nasci, que foi me dado, existem aqueles que são conquistados, que são encontrados e que vai seguir comigo a minha vida.
por isso que ele diz, quem é minha mãe, porque ali qualquer um pode ser o papel da mãe, do irmão, do pai, é o Sim. papel do amor. E, na realidade, é o que Jesus sempre pega, né? O Que é a amor nossa do grande, coração. a nossa grande família espiritual, que é grande aquilo que nós espiritual. estamos. Quando a gente busca a evolução, a gente busca o nosso amadurecimento, a nossa compreensão da vida, quando a gente busca a nossa correção, a nossa melhora íntima, a gente está sempre buscando nos tornarmos melhor e automaticamente, quando você se tornam pessoas melhores, nos tornamos pessoas melhores, nós, consequentemente, também atraímos pessoas para o nosso lado que estejam na nossa vibração, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir perante a vida. E essa é a família que nós estamos construindo ao longo de várias encarnações, porque essas pessoas, que nem você colocou, por exemplo, que são pessoas que não são os consanguíneos, mas que são muito próximos nossos, né? Todos nós temos aquela pessoa que fala assim, olha, ele não é meu irmão consanguíneo, mas eu considero como sendo meu irmão. Eu tenho muito mais contato com essa pessoa do que o meu próprio irmão. Com meu irmão, às vezes eu não falo tanto tempo, e com ele eu falo quase todo dia, ou sempre estamos em contato. Então, esses são aquelas que, ao decorrer das nossas vidas, eles vão se aproximando e vamos criando esses laços, que isso tem de ter um laço familiar. Sim, com certeza o é, né? Porque é a nossa grande família, né? É uma família, é a grande família. É a grande família, exatamente. O texto aqui, inclusive uma parte de um texto que eu separei para estudar, diz que fazer a vontade do Pai é o único requisito que Jesus nos apresenta para fazermos parte dessa família. Então é justamente isso mesmo que você colocou, que independente de a pessoa ter dos laços, se forem sanguíneos ou não, ela é parte de uma grande família, realmente. E o que une é o laço do amor. Né? Exatamente. Tanto que ele nos ensina sempre, o Evangelho nos mostra a questão da disciplina, do respeito, porque você, mesmo todas as diferenças que nós possamos ter dentro do nosso grupo próximo consanguíneo, tá? Jamais devemos deixar de ter, né, o respeito pelos nossos pais, o respeito pelos nossos irmãos, a dedicação, a nossa entrega, os cuidados que nós devemos ter, independente daquilo que nós estamos recebendo, porque isso faz parte do nosso aprendizado, do nosso amadurecimento. Mesmo porque nós não sabemos o que aconteceu anteriormente para que essas diferenças venham cair hoje dentro daquele grupo. Então ele nos ensina a honrar e respeitar o pai e a mãe. Sim. E devemos sim, sempre, porque quer queira, quer não, eles estão ali por um motivo e com certeza não é um motivo insignificante, muito pelo contrário. São ajustes que a gente tem que fazer. Esse papel de pai e de mãe que não é tão simples. Não é tão simples nem tão pequeno. Não, de maneira alguma. Aí já merece um respeito Exatamente. Então, ele quando nos mostra, em todas as lições que ele nos passa, em nenhum momento existe essa renegação, ou existe essa forma de excluir, ou de tratar de maneira diferente. Né? Ele nos mostra, sim, o contrário sempre, né? Sempre. De honrar estar ali perto de todos. É uma grande oportunidade, né, que a gente tem de rever esses ensinamentos, porque, como a gente colocou, sempre fica uma questão, uma dúvida, e é importante a gente estudar, desenvolver, porque as pessoas daquela época achavam que era uma contradição do mestre, né? Ele estava se contradizendo porque ele estava agindo de uma forma totalmente reversa aos seus ensinamentos. E, na verdade, não. Ele estava tentando nos ensinar que aquilo tudo é uma família, que aquilo tudo, que aquele conjunto, aquela reunião, não é diferente da família dele. Sim. Né? E a gente precisa lembrar mais disso, né? Que às vezes... O Evangelho nos mostra isso, o Evangelho em cada capítulo, em cada lição, ele nos mostra situações da nossa vida dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, dentro da nossa relação com as pessoas. O Evangelho o tempo todo ele nos dá exemplo
e ensinamento em função dos vários estágios aos quais nós passamos. Nós estamos falando de coisa de mais de 2000 anos atrás e ele é tão presente para a gente. É isso, para a gente ver o quanto a visão dele de Jesus era muito, muito além do que qualquer um. Se hoje, depois de 2000 anos, nós ainda estamos estudando e tentando entender as palavras e o ensinamento dele, imaginemos essas pessoas há 2000 anos atrás. Né? O quanto era difícil para eles entenderem a mente dele, né? O quanto ele estava à frente disso tudo. Nós ainda estamos tentando aprender. Sim, com certeza. É uma busca eterna. É uma busca eterna e individual. Aí fica a mensagem, né, que do Evangelho, que o importante é esse convite para que a gente faça a vontade do nosso Pai. E para fazer parte dessa família é importante a gente respeitar e amar uns aos outros. Com certeza. Sempre. Né? Amar. Amar, amar e amar, né? O amor em sua forma mais singela da palavra, né? Que a gente tem que procurar. Alguém tem mais alguma coisa que acrescentar? Bem colocado. Acho que tá bem bom, né? colocado já no texto isso. Então, a prece final você faz? Faço. Então, nós vamos todos, neste instante, vamos fechar os nossos olhos e abrir a vista do coração, da nossa mente. E vamos ver Jesus presente em nosso lar, através de seus queridos irmãos, companheiros, benfeitores espirituais, que trazem consigo a luz do Mestre. Vamos sentir esta energia, esta luz, envolver todo o ambiente, percorrendo todo o espaço, se espalhando por todos os cômodos, todos os cantos. Que se faça a luz em nosso lar. Que esta luz bendita que o nosso Mestre nos traz possa penetrar dentro de todos nós, iluminar todo o nosso ser, corpo físico, espírito, nos aconchegando e trazendo paz e equilíbrio, harmonia. E neste clima de paz que se faz, neste silêncio que nos envolve, vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e agradecer, Pai, a oportunidade da vida. A oportunidade que nos está sendo dada dessas pessoas que conosco convivem e todos aqueles que encontramos no caminho. Que possamos ter a paz, o entendimento, o discernimento para saber lidar com as adversidades, mas que saibamos também agradecer nossas vitórias. Agradecer todas as vezes que nos reerguemos.
te pedimos, Pai, proteção e amparo para nós e para todos aqueles que nos acompanham e que nesse instante mentalizamos, necessitados de ajuda, de amparo, de uma palavra amiga. Que a luz de Jesus chegue até essas pessoas. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, queridos irmãos benfeitores do Evangelho. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dá a força àquele que passa pela provação, dá a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela a guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Mas queremos de uma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força e ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade e fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa, amada, digna imagem, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, que bom, amigos. Depois de uma prece linda do meu amigo Ricardo, a gente agradece mais uma vez a oportunidade de nos reunirmos nessa quarta-feira abençoada para levarmos essa mensagem de paz, de carinho, de esperança até sua casa, até seu trabalho. E esperamos que todos nós tenhamos uma excelente semana com a graça de Deus. Uma boa semana a todos e até a próxima quarta. Que assim seja. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.